A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, volta a debater a proibição dos cigarros eletrônicos aqui no Brasil. A repórter Janaína Camelo, de Brasília, traz as últimas informações. Afinal, Janaína, qual foi a decisão da Anvisa? Como é que foi esse debate? Pois é, em uma audiência, uma reunião aí da diretoria colegiada da Anvisa, os diretores, eles votaram pelo fortalecimento, pelo endurecimento aí da fiscalização sobre o cigarro eletrônico aqui no Brasil. E aí, por unanimidade, os 5 diretores da Anvisa votaram por manter a proibição desse dispositivo, chamados vapers, aqui no país. Tiago, a proibição dos cigarros eletrônicos vale aqui no Brasil desde 2009, por uma resolução aí da Anvisa. E agora, com essa votação, essa resolução ela foi alterada, a proibição acabou sendo ampliada, porque antes ela valia apenas aí para comercialização, propaganda e importação dos cigarros eletrônicos. E agora ela vai passar a valer aí para fabricação, distribuição, armazenamento e transporte desse produto aqui no país. Então, todos os diretores aí votando a favor, eles justificaram os seus votos e a gente, inclusive, separou um trechinho do que a diretora Danitza Bonifici falou sobre a influência dos cigarros eletrônicos, especialmente entre os jovens. Vamos ouvir. Destaco aqui o aumento do risco de iniciação de jovens e adolescentes ao tabagismo, a alta prevalência de uso em países que permitem tais produtos, em especial por crianças, adolescentes e adultos jovens, e a ausência de estudos que comprovem que estes produtos provocam menos danos à saúde do que outros produtos. E aí, em seus votos também, os diretores da Anvisa destacaram aí as doenças que podem ser provocadas pelos cigarros eletrônicos, como, por exemplo, acidente vascular cerebral, câncer de pulmão, infarto, que são, na verdade, os mesmos malefícios causados pelo cigarro comum, Os representantes também de entidades médicas foram ouvidos nessa audiência e eles falaram aí sobre o risco do aumento do consumo entre os jovens, como disse aí também a diretora. Após o resultado dessa votação pela manutenção, aí o diretor-presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, ele falou sobre a dimensão desse tema aqui no país. Vamos ouvir também. Foi uma análise bastante intensa e que talvez eu, sem medo de errar, de todas as que já vi aqui, até hoje, aquela que exigiu de todos nós mais profundo e denso posicionamento em face de toda a discussão, a mobilização nacional em torno do tema. E aí, Tiago, a indústria do tabaco, que obviamente é contra essa proibição, se manifestou, reagiu aí a esse resultado da Anvisa, essa manutenção da proibição. Por exemplo, a Philip Morris Brasil disse que a venda do cigarro eletrônico representa 36% de toda a sua receita no exterior e que a manutenção da proibição no Brasil poderá contribuir para o aumento do contrabando dos cigarros eletrônicos aqui e aí, consequentemente, o aumento do consumo aí de um produto sem controle de qualidade. Tiago, é com você. Pois é, então a Anvisa se posiciona mais uma vez para manter a proibição. A gente continua acompanhando esse assunto. Janaína Camelo, de Brasília, até já. Bom, Nora Kramer, a gente discute muito esse assunto, é proibido, mas você sai aqui na Paulista, sai em qualquer lugar, em shows, enfim, todo mundo usa, vê alguém pelo menos usando esse cigarro eletrônico. Agora, o que é possível fazer? Se é proibido e as pessoas usam, será que é possível? Há uma corrente que diz que deveria ser regulamentado, mas sobretaxado para que isso fosse caro, mas isso não adianta, né? Olha, primeiro que eu não sabia, a Janaína trouxe esse dado que é proibido desde 2009, olha, muito tempo, de lá, né, para cá só vem aumentando o consumo desse tipo de produto, falsamente tido como uma maneira de amenizar os efeitos do tabaco, de a pessoa deixar de fumar, e a medicina, a ciência está mostrando que não é nada disso. Eu acho que quando você me pergunta, Tiago, qual a solução? Eu acho assim, primeiro, a Anvisa faz o papel dela, né? O produto prejudica, então tá ok, tá proibido. Agora,
entre ser proibido e essa proibição ser eficaz, tem uma distância que alguém tem que trair nesse meio. Eu acho que é o Ministério da Saúde, porque a gente podia tomar como exemplo a questão do cigarro. O cigarro não foi proibido, mas foram impostas várias regras, várias restrições. Houve um engajamento tal na sociedade de convencimento dos efeitos do cigarro que hoje se fuma N vezes menos do que se fumava antigamente. Então, alguma coisa tem que ser feita. A proibição pura e simples, como a gente está vendo, não adianta de coisa alguma.